culto infantil, dia 4, domingo, às 8h30. Dia 4 é domingo, culto infantil às 8h30. E à noite o culto de celebração, a ressurreição e Santa Ceia. Amém? A palavra está com o pastor Alves. Fique de pé, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Jesus, tu és o Santo de Israel, tu és a palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Senhor, tu és Rei dos judeus, Rei das nações, Rei sobre o Brasil, sobre o Maranhão, Rei sobre o Ministério Batista Nacional Vinho Novo. Oh, tu és, Senhor, o nome que está sobre todo nome. Diante do teu nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa que só o Senhor é Deus. Rosa de Saron, lírio dos vales, Senhor, tu és Rei das nações, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus conosco, Emanuel, autor e consumador da nossa fé, caminho, verdade e vida. Senhor, tu és o único caminho entre Deus e os homens. Oh Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Toma a palavra, toma a direção do culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Podeis sentar, a igreja do Senhor. Amados, eu muito relutei para esta palavra, porque eu pensava em pregar sobre o domingo de Ramos. Embora nós não tenhamos esse apego ao domingo de Ramos, como existem outras religiões que têm, mas é algo que nós vemos na Bíblia, a entrada ali de Jesus de forma humilde no jumentinho, os ramos sendo jogados aos seus pés. Mas Deus me trouxe esta palavra, e eu creio que essa palavra não era para você não, era para mim mesmo. Mas como eu estou pregando para gente, para homens e mulheres de Deus, eu sei que ela pode mudar a vida de muita gente aqui hoje. Eu sei que você pode sair com um outro pensamento a respeito de muita coisa que possa estar acontecendo na sua vida. 99% das pregações que eu faço sobre o Salvador, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Mas quando eu relutei em pregar essa mensagem, e que eu queria o domingo de Ramos, e Deus trouxe ela ao meu coração, eu entendi, porque não haveria um domingo de Ramos se não houvesse antes, por trás, um pai, aquele que veio antes de tudo, aquele que veio primeiro do que tudo. Irmãos, há muito tempo eu não me sentia tão filho, há muito tempo eu não me sentia tão pai, tão cuidado pelo meu pai. Há muito tempo eu não ajoelhava e dizia assim, como eu tenho pregado pouco sobre a tua pessoa, a primeira pessoa da Trindade, e hoje eu vou falar de Deus Pai, daquele que diz, antes que houvesse dia eu era. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida, quem impedirá? Ninguém pode impedir, e você vai sair com toda certeza por aquela porta após o término do primeiro culto. Queridos, hoje eu estava pensando cedo, eu estava pensando sobre a graça. E quando a gente procura estudar sobre graça na Bíblia, parece que nós nunca encontramos a resposta, porque ela é tão grande, ela é tão infinita. E nós ouvimos os teólogos, os professores dos seminários, salvação, não, só na mão de Deus. Sua vida todinha, fazendo mal para outras pessoas, matando, roubando, furtando. A família também não acredita, porque muitas das vezes a sociedade não acredita, mas a família ainda acredita. Nem ele mesmo acredita nele. E de repente essa graça, esse favor imerecido vem sobre ele.
Mas eu lhe respondo por quê? Porque naquele dia, um certo Galileu estava do ladinho dele e disseram assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Queridos, esse favor imerecido de Deus em direção a nós, essa graça, essa salvação, por que nós somos salvos, justificados? Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos amou antes de tudo. Ele nos amou tanto que deu o seu único Filho. Como eu queria pregar hoje sobre os flagelos de Jesus, sobre aquilo que Jesus passou, mas o Pai, Ele vem bem antes. O Pai vem dizendo que antes que houvesse dia Ele era, que agindo Ele, quem impedirá? Como pode alguém, nós somos salvos. Nós somos salvos não porque nós sejamos melhores ou piores do que o ímpio que está lá fora essa hora. Nós somos salvos não porque nós sejamos melhores ou piores do que aquele que está encarcerado, do que o usuário de droga, o traficante, a prostituta. Nós somos salvos porque a graça do Senhor nos alcançou com cruz e tudo. Que coisa linda, né? Nós viemos para cultuar. Eu tenho uma visão sobre culto. Quem tem que prestar culto somos nós. Porque o culto, ele é uma via de mão dupla. Quem inicia o culto somos nós. Porque Deus não cultua ninguém nem nada. Deus é Deus. Ele é que tem que ser cultuado. E quando nós fazemos a oração inicial no culto, quando o ministério de louvor vem e adora com as canções, quando a dança vem e adora, quando nós oramos, nós estamos cultuando ao Senhor nessa primeira via, e toda ação corresponde a uma reação. Aquilo que eu planto como homem, eu colherei. E se nós plantamos oração, adoração através do louvor, adoração através da dança, adoração através das palmas, adoração através das aleluias, da glória, nós receberemos a segunda via agora através da palavra dele. Irmão, que Deus é esse, né? Eu parei esses dias para pensar só em Deus, só no Pai. Assim, eu pedi licença a Jesus e ao Espírito Santo que eu queria falar só com o Pai. Que Deus é esse grandioso? Que Deus é esse tão grande que pega pessoas tão pequenas como nós e usa na obra dele? Porque Deus só usa pedra, galo, mula, corvo, quando a maior de todas as suas criações, vocês e eu, nós não nos queremos deixar ser usados. Esse é o seu Deus, esse é o seu Pai. E sabe por que Deus nos usa? Porque o negócio de Deus é com gente, porque o negócio de Deus é com pessoas, porque o negócio de Deus é conosco mesmo, porque Deus nos conhece muito antes da nossa existência, porque tudo que foi criado, tudo que essa terra vê, todos os mundos, o autor de Hebreus diz que Deus criou mundos, tudo que foi criado antes, nasceu na mente e no coração de Deus, porque Deus pensou e declarou, pensou e disse haja e houve, pensou, age e houve, pensou, age e houve, porque Deus não é homem que pensa e fala, porque Deus não é homem que fala sem pensar. Quando Deus pensa, que Ele dá a palavra, Ele traz à existência aquilo que ainda não existe. E se tem algo na sua vida que Deus já falou, Ele vai confirmar hoje, e Ele vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Quem fala sem pensar somos nós.
homens e mulheres comuns. Nós falamos sem pensar, e homem e mulher que fala sem pensar, indubitavelmente falará uma tolice e pagará o preço daquelas palavras que ele lançou. Porque Deus nos criou com um intelecto, Deus nos criou com um pensamento. Nós temos um pensamento, nós pensamos, e ele diz: olha, assim como você pensa, assim você é. Assim como você pensa, você traz à existência através da fé as coisas que não existem. Queridos, porque a diferença nossa e um animal é que o animal, quando tem fome, ele come, quando tem sede, ele bebe, quando ele quer dormir, ele dorme. Para ele é tudo irracional, está no modo, ele já está no modo de impacto, de execução. Mas nós não, nós temos o livre-arbítrio do pensamento, e nós devemos ter muito cuidado para nós não falarmos, falarmos antes de pensarmos, porque a palavra após lançada, como nós temos ouvido e sido ensinados aqui, após a palavra ser lançada, ela não voltará vazia. Irmãos, que Deus é esse? A ciência diz que tudo que tem por aí formado foi formado por 4 elementos. E eu falo de pesquisas que a cada dia são comprovadas. Eu concordo. Talvez você não, mas eu concordo. Os elementos água, fogo, terra e ar. E como professor de física que fui mais de 20 anos, eu aprendi, inclusive dentro de laboratórios, que nenhum homem, ele consegue juntar os 4 elementos ao mesmo tempo. Se você colocar água e terra, uma aniquila a outra. Se você colocar terra e fogo, um aniquila o outro. Se você colocar fogo e ar, um aniquila o outro. Você nunca consegue colocar 2 a 2, quanto mais 3 a 3, 4 a 4. Só Deus consegue pegar os 4 elementos e colocar num único lugar. Todas as coisas vieram pela palavra dele. Ei, existem coisas que eu e você não sabemos que existem. Já existiram coisas que eu e você nunca saberemos, nunca tomamos conhecimento, nunca vimos, sentimos. Existem coisas que ainda existirão, que eu e você nunca saberemos, talvez nunca vejamos, mas dentro da mente e do coração de Deus já existe. Porque para tudo ele disse: haja luz, separa, haja terra, haja ave, haja animal do campo. Tudo ele disse pela sua palavra, haja e ouve. Mas uma coisa, algo ele não fez pela sua palavra, algo ele fez com as suas próprias mãos. A maior de todas as suas criações, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E eu fiquei encantado, porque eu estava estudando sobre esses elementos essa semana novamente. E quando eu fui estudar sobre o homem, meditar mais uma vez na palavra, Deus, eu tenho um livro que diz: por que a ciência não consegue enterrar Deus? A cada nova descoberta da ciência é um prego no caixão de Deus. Primeiro, que a ciência nunca vai enterrar Deus. Deus é Deus. Mas é um livro muito interessante. E eu estava estudando nesse livro sobre água, fogo, terra e ar, como eles falam da aniquilação. E aí eu vim olhar para o homem, eu vim olhar para mim. Eu disse: não, tudo bem, a ciência não consegue colocar os 4 no mesmo lugar, mas Deus consegue colocar. Eu estou pregando para você hoje, dizendo para você que se você não entendeu quem é o teu pai, que se você não entendeu que Deus é esse, eu quero te dizer que você tem um pai insondável, um pai que é o mistério dos mistérios. Você tem um pai que ele tem atributos que só ele possui. Atributos só Deus possui. Homem não possui atributo, homem possui qualidade, embora a qualidade sejam reflexos do atributo de Deus. Quem planta um pensamento colhe o feito, quem planta um feito colhe um hábito, quem planta um hábito colhe um caráter, e quem planta um caráter colhe um destino. Se nós temos qualidades que são reflexos dos atributos de Deus, o que nós pensarmos, nós iremos formar como caráter de Cristo.
Cristo e determinará o nosso destino lá na frente. Russell Crowe dizia no filme O Gladiador: o que eu faço na vida ecoa na eternidade. Alguns não vão aceitar Jesus, é um fazer na vida, plantar um pensamento e um feito, não colherão um hábito e um caráter, determinarão o seu destino no lago de fogo e enxofre. Mas eu e você plantamos um pensamento, pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamento de vitória e não de derrota, pensamento de vida e não de morte, diz o Senhor dos Exércitos, pensamento de saúde e não de doença, de prosperidade e riqueza e não de pobreza e miséria. Eu é que sei o que eu penso a respeito de vós. Tudo que é íntegro, tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que é honesto, tudo que é bom, nisso pensai. Aí eu planto o que é bom, semeio um hábito, esse hábito me planta e eu colho um caráter, e esse caráter é aquele que vai dizer: entrai-vos para o gozo eterno. Então, queridos, e eu estava vendo Deus, Ele é o único que pega 4 elementos e coloca num só lugar. Quando Ele pega o barro, Ele tem que molhar o barro, porque a Bíblia diz que nós somos formados, moldados em algumas traduções. E quando alguém vai moldar o barro, a primeira coisa que ele coloca no barro é água, porque não se molda barro seco, se molda barro molhado. Quando ele coloca água no barro que ele molda, ele juntou os 2 primeiros elementos, água e terra, no mesmo lugar. Qualquer estudante de primeiro período de biologia aqui, de medicina, de qualquer área médica sabe, 70% do organismo humano é água. O cara tem 1,90 m, ele sofre um processo de choque, ele morre eletrocutado. Quando vai se fazer a autópsia no Instituto Médico Legal, ele tem 90 centímetros de tamanho. Por quê? Porque a água do organismo foi sugada. Eu entendi, Albert, mas ele colocou barro e água junto. Cadê o fogo? A nossa mente produz energia capaz de acender uma lâmpada dessa. Quando nós estamos em alta atividade cerebral, como eu e você estamos, eu estou aqui em alta atividade cerebral, eu estou raciocinando e vocês junto comigo. A ciência diz, vinda do Senhor dos Exércitos, que os nossos neurônios, eles têm extremos, e que quando nós estamos em alta atividade cerebral, os nossos neurônios, eles se expandem, fazem isso, ó. E os neurologistas chamam sinapses. Produção pura de fogo. Ele agora colocou água, terra e fogo. Por isso ele disse: dos meus anjos eu faço vento, e da minha igreja eu faço labareda de fogo. Só que faltava uma coisinha, faltava o 4º elemento, o ar. E ele chega e sopra o fôlego de vida. E os judeus chamam de fogo de vida. Igreja, o teu Deus, o meu e o seu Pai, é o único, tão grande, tão misterioso, que Ele diz: se tu colocares a tua cama no mais alto monte, ali eu estarei. Se tu desceres ao mais profundo do abismo e colocares a tua cama, ali eu estarei. Você e eu somos barro, água, fogo e ar. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus poderoso é esse?
Que Deus é esse que diz para você. E quando eu estava meditando na palavra, Deus me levou a Apocalipse. E eu fui ler em Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 6. Deus é tão poderoso, Deus te ama tanto. Antes que a tua mãe te conhecesse, Ele manda eu te dizer que Ele te conhecia, que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, quantos caíram e quantos irão cair hoje. O teu Deus, Ele te conhece antes da tua mãe te ver. Ele já te via quando você era somente a junção de um gameta masculino e um gameta feminino. Você acha que esse Deus precisa fazer esforço para mudar a tua vida e a minha? Esse é o teu Pai. Irmãos, que coisa linda. Imagina o óvulo sofrendo o processo de inidação, encostando na parede do tubo uterino, e Deus dizendo: cálcio da mãe se desloque de todos os pontos e comece a formar a estrutura óssea do meu filho e da minha filha. Cálcio, forme os dentes, toda e qualquer estrutura óssea. Que Deus maravilhoso. Como esse Pai é poderoso. Como esse Pai te ama e me ama. Como esse Pai vai mudar a minha vida, a sua vida, a nossa história. Sabe que Deus é esse? É aquele que diz para você: fui eu que fui te buscar lá no cativeiro do sofrimento, lá no cativeiro da dor, quando nenhum santo católico te buscou, eu busquei. Quando nenhum orixá do candomblé foi lá te buscar, eu busquei, diz o Senhor. Quando os kardecistas não foram, quando Maomé também não foi, quando as imagens de esculturas feitas por mãos humanas não foram, eu fui te buscar, diz o Senhor. Quando você chorou e ninguém te ouviu, quando você clamou e ninguém foi te socorrer, eu fui te buscar. No limite, o poder do seu Deus, o poder do seu Deus é ilimitado. Um Deus tão poderoso, tão grande, porque se eu derrubar isto aqui, para eu juntar eu preciso me abaixar. Mas o teu Deus, para Ele olhar para a terra, para nós nesse culto, Ele não precisa se abaixar. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, diz que ele viu a sala do trono, que tinham 4 rodas, que as rodas eram cheias de olhos, e que viam em todas as direções, e que as 4 rodas se moviam uma dentro da outra, e que o trono era um trono dinâmico, um trono móvel, aonde os seres viventes se viravam, se deslocavam, as rodas se deslocavam, aonde se os seres viventes subiam, elas subiam, se eles desciam, elas desciam. Ora, não era a carruagem, não era o trono que buscava os seres viventes, era o trono que quando subia, eles subiam. Era o trono que quando se deslocava, eles se deslocavam junto. Era o trono que quando descia um pouquinho, eles desciam juntos. E ele diz que quando ele olha por cima dos seres viventes, ele vê um mar tão grande como um firmamento de cristal ou de vidro. Em algumas traduções tem de espelho. Quando você chega em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, João diz: eu tive a visão dos seres viventes, e sobre as cabeças dos seres viventes havia um firmamento, um mar de cristal, um mar de vidro, um espelho. A palavra profética de Ezequiel
sendo repetida lá em Apocalipse. O que é que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que o teu Pai é tão grande, tão poderoso, que Ele olha para você em todas as direções. Mas se Ele quiser, Ele olha para esse culto olhando para cima, e o reflexo está lá, ó. Você sabe por quê? Por isso que Jesus disse: quem é grande aqui na terra, que seja pequeno, será pequeno lá. Aquele que for pequeno aqui, é que será grande lá. Maior é o que está dentro de você, que não estão vendo, do que o que está fora. Antes eu via como um reflexo. Chegará o momento que nós veremos face a face. Jó. Pastor, onde é que está a pregação de Jó? Está aqui, ó. Quando você estuda o livro de Jó, de 1 a 42, você percebe três coisas. Primeiro, aqui ali é um grande embate jurídico. Todas as vezes que Deus vai estender a mão, quando Deus vai estender a mão para nos abençoar, eu não tenho dúvida de que o acusador vem. Você não pode abençoar por isso, você não pode abençoar por aquilo, você não pode abençoar por aquilo outro. Mas Deus é o justo dos justos, é o único justo, é um juiz imparcial. Ok, eu te ouvi. Aí ele vira para o lado direito e diz: mas agora eu vou ouvir o advogado que não perde causa, eu vou ouvir o advogado fiel da vida de novo, eu vou ouvir a Jesus. Irmãos, ali foi um embate jurídico. Aconteceram coisas no salão do céu que Jó não tinha conhecimento. Muita coisa que acontece na minha e na sua vida aconteceu no salão do céu, ou nos salões do céu, e nós não tínhamos qualquer tipo. E eu quero te dizer mais: quantas palavras errôneas. Uma irmã virou para mim e disse assim: pastor, eu estou com 4 meses, o senhor, a última vez que pregou foi em 2019, depois pregou em janeiro de 2020, depois pregou em janeiro de 2021, o senhor estava desviado, pastor? Não estava desviado. E Deus sabe que eu tenho essa liberdade de dizer isso no altar dele. Porque às vezes nós estamos passando por lutas, por provas. É porque está em adultério. É porque está desviando. É porque está furtando, está prevaricando. É porque está recebendo propina. O pastor ali, a pastora, o líder de célula, a irmã, o irmão, está vendo ali o que ele está passando? Ele está passando porque ele merece. Alguma coisa ele fez. Pois a palavra diz que Jó era justo, que Jó não estava fazendo nada, que Jó estava limpo diante de Deus, e que o embate jurídico no céu trouxe toda a história de Jó para que ela pudesse ser pregada hoje. Irmãos, a Bíblia diz, e no livro de Jó, de 1 a 42, eu nunca vi um livro com tantas vozes distintas, mais precisamente 7 vozes. Você ouve no livro de Jó 7 vozes, 7 vozes que falam às vezes em sequência, às vezes alternadas, mas só tem 7 vozes. Uma, a voz do diabo, a outra voz é de Elifaz, a outra voz é de Bildade, a outra voz é de Zofar, uma outra voz da mulher de Jó, a 6ª voz é a mulher de Jó, e a 7ª voz é a da perfeição, é a voz de Deus. É o livro das 7 vozes, sendo que o último que fala é Deus. Deus é tão justo que Ele é justo até com o diabo. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram se apresentar, e quando Ele olha, o inimigo está junto, e Ele diz: e quem começa a história é Deus. Vi, de onde tu vens? De rodar, passear pela terra. Aí Deus diz: viste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, que se dizia do mal. Ele disse: claro, Deus, lógico, tu cercaste Jó com a tua sebe, com uma cerca. Tudo tu entrega para Jó. Jó é um homem próspero, Jó é um homem sobrenatural. O cara
cara é riquíssimo, o cara é um sheik do Oriente, tu dá tudo para ele. Toca nos bens de Jó, para te ver o que ele faz diante de ti. Deus diz: toca em tudo que ele tem. Todo mundo conhece a história. Jumenta, camelo, ovelha, tudo que aquele homem tinha foi tirado dele. O que Jó diz? Deus deu, Deus tirou. O inimigo pode tocar em 3 coisas que nós temos. Está aqui, ó. Ninguém que esteja aqui, a começar por mim, ninguém. Ontem eu estava comecei a sentir muita dor de cabeça. Depois evoluiu para dor no corpo. De madrugada eu tinha certeza que eu estava com febre. Eu lembrei de uma pregação da Carla aqui. Ela dissera que ela chegou sentindo mal em casa, que ela, a irmã Eurizete, o irmão Carlos Alberto levantaram em batalha e repreenderam a enfermidade. Eu levantei de madrugada e fui rebater a enfermidade. E eu dissera a ela: eu amanhã vou trabalhar para Deus e vou pregar nos 2 cultos. Ainda bem que se tivesse o terceiro, que Deus ouça. Senhor, que essa igreja esteja tão cheia após pandemia, que tenha 3 cultos. Logo um de 4 às 6, um de 6 às 8, um de 8 às 10. Eu não sei porque que ele mandou falar, falei. Deus traz à existência aquilo que ainda não existe aqui, porque na mente e no coração dele, se for da vontade dele, terá, querido. E eu não tenho dúvida que a igreja do Senhor no Brasil e no mundo, pós-pandemia, ela vai expandir, ela vai crescer, e nós temos que estar muito bem preparados. Tocou na riqueza. O que Jó disse? Ele deu, ele tirou. O inimigo pode tocar em 3 coisas que nós temos. Ninguém está isento de nada. O sol, a chuva vem sobre bons e maus, justos e injustos. Ele pode tocar nos nossos bens. Está aqui, ó. Nos que nós amamos e no nosso corpo. Mas eu também quero te lembrar que Ele não vai tocar no que você tem, que Ele não vai tocar naqueles que você ama, e que Ele não vai tocar no teu corpo se Deus não der permissão. O justo juiz disse: toca no que ele tem, só no que ele tem. Porque Satanás pensou assim: na hora que eu tocar nos bens dele, ele deixa Deus. Deus conhece o teu limite, vinho novo. Deus sabe até onde eu aguento a pancada. Eu sei o que eu estou passando, você não sabe, mas eu não sei o que você está passando. Mas eu quero te dizer que Deus não dará para mim e para você uma prova que nós não aguentemos. Então segura um pouquinho aí, porque talvez hoje seja o dia que você sai da caverna de Adulão. Talvez hoje seja o dia que Ele te diga no teu coração: a prova passou, acabou, você foi aprovado. Foi decisão minha que você passasse por isso. Ele pode tocar sim, mas Ele só pode tocar com a ordem de Deus, com a permissão de Deus. Mas o que Jó tinha? Tinha bens, e era um homem rico, porque riqueza não se trata de ter dinheiro. Riqueza passa por uma mentalidade próspera. Porque ninguém é rico sem ter uma mentalidade próspera. Ninguém é rico, bem sucedido, se não tiver uma mentalidade de bem sucedido. E eu me lembro bem, eu gosto muito da passagem dos talentos. Entrega para um, o um enterra. Entrega para outro 2, o 2 duplica. Entrega para outro 5, o outro duplica também, mais 5. Quando o Senhor volta, diz: cadê que eu te entreguei? Ele disse: eu enterrei. E você, que eu entreguei 2, eu multipliquei, está aqui os teus 2, as 2 são minhas. E você, as outras 5, eu dupliquei. Você sabe por quê? Porque, querido, a casa que você pensa que é sua, não é sua. O carro, a tua empresa, o teu negócio, a tua formatura, o teu intelecto, o teu conhecimento que você pensa que é teu, não é teu.
E uma hora o Senhor vai chegar e dizer assim, e o primeiro coro que vai junto é o meu agora: cadê a célula que eu te entreguei? Enterrou quantas vezes? Eu te entreguei 2, tem quantos? Eu te entreguei 5, tem quantos? Porque às vezes nós estamos com a célula só fazendo de conta. Forma um clube social de 10, 15, 20. E está vindo aí, ó, Ganhar Vidas 2, parte 2. Agora nós estamos nesse período de exceção. E quando sair a exceção? E quando Deus falou isso ao meu coração, digo, Deus, eu não vou pagar para ver. Cadê a rede que eu te entreguei? Cadê? Cadê os talentos que eu te dei? Você enterrou aonde? Ou você multiplicou para me devolver agora? Eu sou o dono. Porque tem gente que até o que tem vai ser tirado. Mas Jó não. Jó era rico, ele tinha uma mentalidade rica. Ele sacrificava. E eu vou acelerar aqui um pouquinho, senão nós não terminamos hoje. Quando o servo acaba de falar, vem o outro e diz: os teus filhos e filhas estavam juntos. Um vento bateu nos 4 cantos da casa, ela caiu. Morreram todos. Ele rasga a roupa, se joga no pó e diz: Deus deu, Deus tirou, bendito o nome do Senhor. Só quem pode tirar é Deus. Satanás não pode tirar nada de você sem a permissão de Deus. Quem tira é Deus. Ele disse, e se Ele disse, é verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se Deus disse através da boca de Jó, Deus deu, Deus tirou, quem dá é Ele, quem tira é Ele. Segunda prova. De onde tu vem? Venho de andar, rodear, passear. Viu meu servo Jó? Tu tocaste nos bens, tu tiraste a família dele. Ele não diz nada contra mim, ele é reto e íntegro. Carne por carne. Toca no corpo dele que ele blasfema. Satanás diz na frente de Deus: ele blasfemará de ti. Deus disse: toca, mas na vida você não toca. Querida, agora eu venho para a lepra, para a história da lepra. A lepra, a primeira coisa que ela faz, você perde o tato. Você pega um disco de corte numa maquita, numa lixadeira, e você passa na pele do leproso e ele está rindo para ti. Ele perde o tato. A lepra, ali era uma lepra de alto nível. Pessoal de área humana, de área médica, que sabe do que eu estou falando. A lepra, ela destrói as cartilagens, as regiões extremas, orelhas. O leproso em alto nível, e Jó estava em alto nível. Ele não estava só com a pele embranquiçada. Está aqui no livro dele. Depois você estuda de 1 a 42. A orelha dele, com certeza, ela estava arrancada. E os ossos já sendo vistos. Cartilagem, isso aqui é cartilagem, ó. A lepra, ela come primeiro as cartilagens. E a região de mucosa. Por isso que os leprosos antigamente, quando morriam, tinham a sensação cadavérica que eles estavam rindo, porque eles não tinham a mucosa da boca e os dentes apareciam. A Bíblia fala que a lepra nele foi tão forte, ele ficou cego. A lepra por si só já cega, ela destrói a pupila. A dele então, ele não enxergar nunca. Ele estava cego, sem tato. E vocês lembram que ele sentou na cinza? Pastor, eu sabia que ele sentou na cinza, porque a cinza é fria. Jó sentou na cinza e se passava cinza, porque a lepra em determinado estágio, e a dele era muito, muito maior nível. A 200 metros de distância, o mau cheiro é sentido. E os leprosos não ficavam em casa, eles ficavam fora do arraial. E a Bíblia diz, está no livro de Jó,
Eu não peguei um texto isolado, eu estudei o livro todo. A Bíblia diz que os abutres e os coiotes rodeavam, tentando e esperando a hora de comer a carne dele. E ele se passava cinza para que ela aplacasse o mau cheiro da lepra. A Bíblia diz no livro de Jó que as feridas foram tão fortes que elas abriram a pele dele e derramavam secreção, pus. Por isso, caco de telha. Cego, sem tato, sem cartilagem. E aí vem uma voz. A mulher de Jó vira e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele diz: mulher, tu tá sã, tu tá bem, não tem nada, e tu falas como uma louca. O que é que eu percebo aqui? Amaldiçoa teu Deus e morre. O que me chama a atenção é o pronome possessivo, teu Deus. Agora é teu Deus, né? Antes era nosso. Quando tomava banho de leite de jumenta e de camela, era nosso. Agora tu está leproso, eu estou leproso, né, Jó? Agora é o teu Deus, não é mais o nosso. Quer conhecer os que se dizem que te amam? Passa por prova. Quer conhecer os que te dão um tapinha na tua costa? Passa por prova. Aquela mulher foi muito usada pelo diabo. Tem 3 coisas que o diabo quer fazer muito com nós, com todos nós. Primeira, ele quer nos fazer pecar a cada momento, porque o pecado causa separação entre Deus e o homem. Só que ele sabe que tem uma coisinha ali, e essa coisinha é um amor maior, que diz assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Segunda coisa que o diabo quer fazer muito conosco, comigo e com você, ele quer nos fazer transgredir. Só que a Bíblia diz, através da obra de Jesus na cruz, que ele levou as nossas transgressões. Só que o diabo tem um as na manga. Ele quer fazer eu e você blasfemar, porque ele sabia, ele usou ela para dizer: amaldiçoa teu Deus e morre. Porque se ela amaldiçoa Deus, Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, ela estaria blasfemando, ele estaria blasfemando contra Deus. Blasfemar contra Deus é blasfemar contra o Espírito Santo, e contra a blasfêmia do Espírito Santo não há. Os que te amam são os que não te dão um tapinha na costa, mas dizem que você está certo quando você está, que você está errado quando você está. Amaldiçoa teu Deus. Quando você estiver passando por prova, você vai conhecer muita gente, viu, meu amigo? Cafezinho da tarde não tem mais. Ninguém te chama mais para aniversário. Ninguém te convida para ir ao shopping. Agora é o teu Deus e você. Estou livre. Vai ver, vão dizer até que você está desviado. Eu sei que não está. Amaldiçoa teu Deus e morre. Irmãos, a 6ª voz é de Jó. Eu tinha muita mais coisa para falar, mas eu vou acelerar porque eu quero terminar no tempo. A 6ª voz é de Jó. Aí ele vem reclamando de algumas coisas, se conformando com outras. Aí surge a 7ª voz. Eu vou fechar a pregação aqui. A meditação, que isso é meditação.
A Bíblia diz que Jó estava sentado na cinza lá jogado, e ele ouviu um vento. Ele não viu o vento, ele estava cego da lepra. Ele não sentiu o vento batendo nele. Afinal de contas, ele não tinha mais tato. Ela tira logo no início. Ele ouviu o vento. E é interessante porque a cartilagem da orelha tinha sido comida, estavam os ossos expostos, sem dúvida nenhuma. E por que a lepra não afeta os ossos? Os nossos ouvidos têm 3 ossos: martelo, bigorna e estribo. Estribo é o menor osso do corpo humano, ele tem 2,5 milímetros. Mas é o responsável pela audição. Ele ouviu o vento. E do meio do vento, ele ouviu uma voz. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tem crente que vem para o culto e diz assim: eu não vou sentir nadinha hoje. Talvez tenha gente sentado aqui eu não gosto desse pastor Albert, eu não gosto de camisa verde com calça preta. Direito seu. Não vou sentir nadinha no culto, é o pastor Albert que vai pregar. Ixi, não vi nada nesse culto, a não ser ele andando de um lado para o outro. Pois eu vou te dar bem aqui o segredo da vitória do crente, querido. Não importa quem vai pregar. Talvez também eu não quero ouvir você. Talvez também eu não quero te ver. Mas você sabe o que eu faço? Eu me sento em reverência. Porque a vitória do crente é a fé, é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. A fé tem um firme fundamento. E o fundamento da sua fé é: a fé vem pelo sentir, e o sentir é a palavra de Deus. Não. A fé vem pelo ver, e o ver é a palavra de Deus. Não. Pois eu quero lhe dizer, ouça o que o Espírito diz à igreja hoje. Você não precisa sentir porque você está me vendo, não gosta de mim. Você não precisa deixar de ver porque você não gostou da minha roupa. Eu quero te dizer, você tem é que ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Acabou. Quando Deus solta o vozeirão dele, a palavra diz que quando Deus fala, os cedros do Líbano se despedaçam. Existem cedros no Líbano que 18 homens de mãos dadas não cercam e não conseguem pegar um na mão do outro. E do broto mais alto, a raiz mais profunda, quando Deus fala, ele se despedaça. A Bíblia diz que quando Deus fala, os outeiros, os montes se derretem. Aí Jó ouve uma voz. Mas antes eu gosto muito do paradoxo do coxo e Bartimeu. Por quê? Porque o coxo não andava, mas via. Bartimeu andava, mas não via. O coxo passou 2, ele pediu uma moedinha dela, ele ficou sentadinho na dele. Viu como a vitória do crente vem pelo ouvir? Bartimeu não viu porque era cego, mas Bartimeu ouviu. Aí ele disse: quem passa? Quem passa? Cala a boca, Bartimeu. Toda vez que você estiver clamando ao Senhor, pode ser que o inimigo levante alguém para mandar você calar, dizer que você não vai conseguir, que você não vai vencer. É mentira. Não aceite. Quem passa? Quem passa aí? Cala a boca, Bartimeu. Quem passa? Eu estou ouvindo. Quem é que está passando? Alguém gritou: é Jesus de Nazaré. Ele disse: Jesus? Vou mostrar para vocês quem é que está passando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo conhece o grande finale da história. No meio da lepra,
Deus disse: Dr. Jó, estudioso, sheik do Oriente, na terra de Uz não tinha ninguém mais próspero porque eu fiz. Eu vou te fazer perguntas, se tu me responder, Jó, nós vamos resolver essa parada aqui agora. Jó, aonde era que tu estava, Jó, quando eu peguei o sol e posicionei ele na órbita dele? E que se ele se deslocar um pouquinho, eu acabo com a terra todinha, com os viventes dela, com câncer de pele torrado, hein, Jó? Não sabe? Eu vou baixar o nível para ti, eu vou descer mais aqui. Doutor Jó, onde é que o senhor estava? Quando eu dei nome a cada uma das estrelas, o senhor sabe, porque eu chamo elas pelo nome. Você estava onde, Jó? Não sabe não? Jó, eu vou descer mais aqui para a terra. Onde que você estava quando eu coloquei a primeira pedra do fundamento? Diz aí para mim, Jó, responde. Eu pergunto e você responde. Ele calado. Vou descer mais ainda. Onde que você estava quando eu pus limite aos mares, botei tranca, ferrolho e porta, e disse: daqui você não passa? Você estava onde? Vou baixar mais o nível, Jó. Vou descer mais. Você sabe qual é o monte mais alto da terra? Não. É o pico do Everest, 8.843,6 metros entre a China e o Nepal. Jó calado. Vou baixar mais. Agora vou usar e dar uma dica para quem vai fazer Enem. Você sabe quais são as regiões mais profundas da terra, Jó? Ele calado. As regiões abissais, entre elas a Fossa de Mariana, 11.000 metros quadrados de profundidade. Jó calado. Aí a Bíblia diz que Jó responde ao Senhor: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse que sem conhecimento encobre os planos. Na verdade eu falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu conhecia só de te ouvir falar. Agora os meus olhos te veem e eu me arrependo. Quando Jó diz isso, o Senhor diz: epa, Zofar, Bildade, ele faz, começa a entregar sacrifício aí. Se meu servo Jó, que é íntegro, reto, se desvia do mal, orar por vocês eu aceito, senão a pancada vai andar. Agora eu vou fazer transferência de riqueza. Existem transferências de riquezas. Você se prepare para receber, porque eu estou preparado para receber. Deus tem ministrado a mim que nesses dias atuais Ele vai fazer transferência de riqueza do ímpio para o povo dele. Está aqui a prova de uma: fulano, ciclano, beltrano, visite Jó e entregue tudo para ele. Ele foi visitado, recebeu dinheiro, recebeu isso, recebeu aquilo. Eu disse: não está bom não, agora eu vou dobrar tudo. 3 coisas que fica de lição para nós agora ao término dessa pregação. Primeira, Jó pensava que sabia tudo e não sabia nada. Às vezes a gente pensa que sabe tudo e não sabe nada. Segundo, é na adversidade que nós descobrimos virtudes que nós nunca descobriríamos sobre nós durante a bonança. Jó descobriu que tinha paciência. Muitos de vocês estão passando por lutas, estão descobrindo virtudes que vocês têm, que vocês nunca passariam na bonança. Terceiro, sabe qual é a terceira lição? Outro dia eu vi uma pregação linda aqui do irmão Luiz Jorge, está ali sentado. Como esse garoto prega com unção. Quando eu digo garoto, não é de forma pejorativa. Eu vi o Luiz Jorge desde criancinha. Eu falo garoto de forma carinhosa.
E Luiz Jorge falou que os gregos adoravam um Deus desconhecido. A terceira lição do livro de Jó é: Jó adorava um Deus desconhecido. E quem dissera isso foi ele. Porque tem gente que prega que Deus cura e não é curado, que Deus liberta e não é liberto, que Deus prospera e não é próspero, que Deus salva e os dele não são salvos. Jó adorava, ofertava, sacrificava em nome dos filhos a um Deus que ele não conhecia. Por isso ele diz: eu conhecia de te ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Entre em espírito de adoração. Senhor, em nome de Jesus, Deus, diante da tua santa palavra, diante das promessas, Deus, nós declaramos que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. Pai, toma o teu lugar de direito nas nossas vidas. Deus, faz aquilo que te apraz. Senhor, muda a nossa história, muda a história da igreja, do teu povo. Ó Santo de Israel, ó poderoso eu sou, aquele que antes que houvesse dia era. Senhor, o Senhor sabe, conhece o limite de cada homem e mulher aqui. Abençoa, Pai. Abençoa cada homem, cada mulher, cada ministro e ministra da tua palavra. Senhor, o Senhor sabe até onde eles aguentarão a prova. Porque todo homem e toda mulher de Deus passarão por uma prova, e entre as quais a prova da santidade. Senhor, que o teu povo saia desta igreja hoje em direção à sua casa, dizendo que conhecia de te ouvir falar, mas que os olhos deles te veem, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Senhor, que a tua voz, a tua palavra penetre no mais profundo dos corações e muda, Senhor, a minha história e a história da tua igreja, do teu povo, em nome de